Maria. Ou ele quase ouviu. Então vamos lá, pessoal, começar a nossa reunião aqui. Eu vou passar a pauta, mas tem alguns assuntos que vão entrar pós-pauta. Então, assim, Iva, de uma forma sucinta, dá o seu recado inicial aí a respeito de uma visão geral do evento, por favor. Porque o Édipo e o Rodrigo, para quem não sabe, só apresentar rapidamente aqui, o Édipo, ele é o nosso diretor administrativo da NEST, e ele é responsável pelo envio de toda a parte de comunicação para ofícios. Ofício, chamar memorando, enfim, essa parte aí referente à NEFT é com Édipo, e o Rodrigo Meneghini é o cara que manda prender e manda soltar, ou seja, é o que tem o dinheiro. Aí sejam bem-vindos ao grupo. E antes de mais nada aqui, por Muito favor, obrigado, não gente. Édipo, não. Então, a gente só tenta ajudar. Mandar prender é demais, não dá, não. Bem-vindo ao time, Édipo e Meneghini, né? A gente convocou vocês nessa reunião hoje, porque agora já é hora da gente precisar, né, do apoio de vocês. A gente sabe o quanto vocês têm ajudado, né, nessas gestões, na verdade, né, desde que Milton assumiu para cá. Então, assim, vocês têm sido um braço direito aí para a gente. E, assim, gente, vamos ter cautela e cuidado com os nossos diretores, porque, assim, no nosso último evento, eu fiquei preocupada com o Édipo dele ter até um burnout, porque foi tanto ofício que pediram para ele enviar, que eu falei, ele vai deixar de trabalhar para estar enviando ofício. Mas brincadeiras à parte, mesmo assim ele foi lá, né? Mesmo sabendo que não tinha tanta necessidade, ele cumpriu o que a ele foi solicitado. Então, assim, vamos alinhar o que a gente precisa alinhar aqui, quais são os ofícios, né, que precisa ser mandado, e a gente já precisa decidir. O Reilon não vai vir para a reunião, né, Brito? Não. Tá. Para a gente ver essa questão de quem vai ser os nossos palestrantes, porque a gente vai pedir os CREAs realmente para poder estar enviando para sugar os custos para a gente. Então, eu acho que a demanda maior que você vai ter vai ser dos palestrantes para a gente solicitar os CREAs para estar enviando. O Meneghini, como o Brito já falou, é que vai cuidar aí dessa parte financeira junto com o Eliseu, né, para a gente poder ficar mais tranquilo nesse sentido. Então, hoje, eu sinto que a gente precisa dar uma avançada, né? Ficou um pouco parado as coisas do Conest e a gente tem pouco tempo. Eu acho que nesses próximos 30 dias aí a gente precisa colocar o trem no trilho para poder acelerar. Aqui está o time que vai fazer isso. A gente sabe que os outros é reforço, né? Todo mundo vem como reforço, mas aqui com a gente está a mola mestre na mão. Brito, pode tocar a pauta aí para a gente ter êxito na nossa reunião. Tá, ok. Pessoal, então é o seguinte, vamos começar ali pela essa visão geral que a Iva falou, compartilho, e aí só a questão que eu quero colocar, gente, é a questão da paixão e da vontade do evento acontecer, né? Que aí o Conest, eu acho que ele é um evento diferente, porque é aquele evento que eu digo que ele tatua em nossas peles o quão esse evento é grandioso. E aí a gente colocar esse evento para rodar o mais rápido possível é bom para a gente. Então, vamos começar na parte da comunicação. A comunicação, a gente está aí foi enviado para a Amanda planilha para ela fazer um cronograma de divulgação. Já tinha sido passado anteriormente uma solicitação dos trabalhos científicos para que seguisse um cronograma um pouco diferenciado, porque ele é um cronograma que ele precisa de ter uma capilaridade maior com o público, justamente porque ele tem um mês praticamente, ali para o final do mês, a gente já tem que estar com os trabalhos já prontos. Já é sabido que a gente vai fechar o cronograma no final do mês e a gente vai abrir para mais 15 dias, justamente porque o pessoal sempre deixa para fazer enviar o material no último dia e nunca vai ter tempo, e a gente já sabe disso, mas dentro do nosso cronograma a gente consegue, está contemplado isso. E aí, comunicação, queria passar mais para Amanda, para ela passar os detalhes. Aí, Amanda, fica à vontade. Essa semana a gente fez a publicação, né, do card lá no Instagram. Já antes disso já estava no site, aquele site provisório, falando os horários e como fazer para se inscrever.
Então, na verdade, a comunicação agora, como já foi conversado com Eliseu e Relon sobre a programação, acredito que os próximos passos, além dos trabalhos científicos, já é divulgar quem são as pessoas mais que já têm, que vão fazer a palestra, né? Pelo menos uns três, ou os principais que já estão certos, para a gente já ir divulgando. Então, na verdade, a comunicação está atrelada nesse momento com os trabalhos científicos e a programação. Então, Brito já me passou a planilha, e a partir disso eu vou conversar com o Eliseu, para a gente já estar alinhando quantas publicações fazer por semana, né? Acredito que, como o Brito falou, que a gente vai ter que monetizar, eu queria até entender com quem é que eu falo para saber essa questão do tráfego pago, né? Que vai ter que fazer na divulgação, quais vão ser os cards que a gente vai, publicações que vão ser pagas. Isso aí eu preciso de um apoio seu, Brito, para entender como é que a gente vai fazer essa questão. Mas eu Tá, imagino que a Amanda, ela tá lá no grupo. Iva, eu tô com essa dúvida. A Amanda, ela tá fazendo. Qual o papel dela lá no grupo da comunicação? Então, nós temos a Maiara, que cuida do Instagram da Perdão, ANEST. a Maiara, desculpa, né? Amanda não, a Maiara. Maiara, É a Maiara, é a Maiara. A Amanda não. A Amanda já a gente sabe o que ela vai fazer. E aí ela não foi contratada para divulgar as coisas do Conest também. Mas eu pedi ela para nos ajudar, nos dar um apoio nesse sentido. Ela pode, nesse caso, Amanda, sugerir quais são os cards, né, que pode ser impulsionado e fazer o tráfego lá para a gente via Instagram Anest. No caso, se for fazer via Instagram Conest, tem que ser com você, porque você está com o login, né, e administração do Conest, da página do Conest. Mais viável fazer pela página da Anest ou pela página do Conest, Brito? Não, vamos fazer sempre pelo Conest. Aí a Nest e outros são são satélites. collab, né? Isso, exato. Porque se faz collab, só pode impulsionar da página que posta. Então, no caso, tem que fazer do Conest. Aí ela pode te ajudar, Amanda, nesse sentido aí, de te orientar como é que faz isso. Tá. Aí você só precisa definir com ela, ela também sabe a estratégia, quanto seria melhor, tá investindo e tudo mais. Aí você só passa para o Meneghini e para o Eliseu quanto é que vai ser investido. Ah, isso, Amanda, eu quero saber. Então é com Menegrini e Eliseu essa questão. Ela vai me orientar como é que eu faço, realmente. Eu não entendo muito dessa parte do tráfego pago, né? Uhum. Aí precisava da ajuda. Então é Maiara que eu falo. Isso aí você faz o seguinte, Amanda. A gente fecha lá, a princípio, que a gente tem que fazer tráfego pago agora, de urgente, é os trabalhos científicos. E aí é o tempo de você fechar o cronograma de divulgação que a gente tem que fechar, né? Aquela planilha lá. E aí, então, com a Amanda. Amanda não, com Maiara. Perdão, com a Maiara, você. Eu não sei porque eu tô confundindo tanto a Amanda com a Maiara, viu? Não sei o motivo, mas vamos lá, Veieira. Aí você vai falar com a Maiara para a gente ver quais que a gente pode ficar fazendo o tráfego pago. Porque, como a gente está no grupo lá, a gente vai conversando e vai alinhando, tá bom? Certo. Aí eu alinhei com a Maiara também para ela ajudar a gente nos vídeos, porque a gente vai receber os vídeos. Quem vai editar esses vídeos? Aí eu pedi para ela também colocar na programação dela, ajudar a gente nisso daí, criar uma vinheta do Conest e ajudar você nessa questão dos vídeos, Amanda, para ela te entregar pronto para postar, viu? Ela vai te ajudar nisso. Tá. Então, no caso, no cronograma, também eu faço junto com ela, de quantas postagens fazer, quais serão as pagas. Eu acredito que essa que a gente já fez essa semana poderia monetizar, né? Que ela deu uma quedazinha. Se você fizer a comparação da postagem que foi feita a primeira vez, como é a primeira, sempre tem mais visualizações. Mas essa teve menos, porque é uma coisa específica, não é geral, né? Então, talvez a gente pudesse impulsionar essa publicação, ou criar a próxima já para impulsionar. Aí teria que conversar. Fechado. Vamos para o próximo ponto.
Deixa eu ver aqui. Daiane está sinalizando aqui, acho que ela quer falar. Fale, Daiane. Brito, eu lembro de ter visto você pedir lá no grupo pro rapaz responsável pelas postagens uma padronização um template, né, do Congresso. Você sabe se foi entregue? Template do trabalho? Não, template das postagens para o Instagram. Pelo que eu Não, entendi, seria um modelo de fundo, um modelo padrão em que a gente pudesse editar, só trocar as informações, mas o padrão das postagens já estariam prontos. não, ele não fez essa entrega, não. Entendi. Entendi, porque senão a gente podia criar, se tiver previsão de entrega disso, algo do gênero, criar um carrossel ligado à publicação de artigos. No caso, a gente tem que demandar isso para ele, senão a gente vai acabar fazendo, fica muito na mão da gente. Isso aí pode, de repente, atrasar, mas ele não está É, sendo demandado ainda por conta é, do que a gente não está passando para ele. então, assim, é justamente isso daí. O Silas, ele está contratado para fazer todas as artes. Então, a gente tem que dizer, eu quero isso, ele vai fazer lá e mandar para a gente. A Mas única existe coisa... uma Mas, dúvida assim, existe um limite de quantidade de postagens que ele foi contratado para fazer? não tem um limite. Mas eu também não falei com ele que a gente precisava fazer carrossel, com texto, com essas coisas, não. Foram templates que eu falei com ele que a gente precisava. Tipo, dos palestrantes. Aí você vai mudando a foto e o nome. Essas coisas assim, padrões, sabe? Uhum, Até porque a gente não uhum, precisa ficar uhum. falando coisa sobre isso, porque sobrecarrega o Instagram e não obtém o êxito que a gente precisa. Então, são os templates padronizados que ele foi contratado, viu, Daiane? Eu estou falando porque, por exemplo, na questão de colocar, talvez para atrair as vantagens que tem na questão da publicação de artigo esse ano, que vai ser indexado no Google, que vai ter o DOI, talvez para chamar atenção, para ver se divulga um pouco mais, entendeu? Então, escreve, Daiane, e pede para ele no individual, fala, Silas, eu preciso que você faça aqui com o template do Conest isso aqui. Ele faz, Tá, viu? Puxando esse gancho que tá Daiane bom. falou aí, surgiram dúvidas, como a pessoa faz para se inscrever e tal. Mesmo estando lá no site, as pessoas ficam com dúvidas. Talvez, já que ela falou isso aí, que eu a gente poderia fazer uma publicação fazendo uma orientação de como uma pessoa se inscrever, fazer a submissão dos trabalhos. A gente poderia fazer isso para tirar logo as dúvidas no geral, né? Seria uma ideia para a Amanda, próxima. depois, se você puder me enviar as dúvidas, só para eu entender melhor o que pode ser feito para atender as dúvidas em si. Certo. Porque, dependendo da dúvida, às vezes fazer um Reels explicando na questão da submissão, ou às vezes a dúvida é maior Sim, sobre a questão do que vai estar sendo aceito, é só para entender melhor a dor do público para poder pensar na postagem. sim, isso que você falou aí de as mudanças que teve também, que eu não tinha conhecimento, outras pessoas também devem ter essas dúvidas, então já criavam uma postagem. Mas aí a gente conversa especificamente sobre isso, tá? Fechado, turma. Vamos passar aqui para o próximo. A gente vai falar agora de patrocínio. Patrocínio, ele... Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Patrocínio, pessoal, é o seguinte, a gente tem o evento, deixa eu falar o número para todo mundo entender bem o valor. Olha para mim aí, Edipo, R$400 mil é o valor do evento. R$400 mil, tá? Aí o Fábio ele passou essa semana para mim a planilha de custo do evento, da previsão de despesas, e olhando ali o que ele passou, a gente não tem muita margem de corte. A margem ela é mínima. E os preços que ele colocou aqui foram preços factíveis. Só que, assim, tem alguns que a gente pode pegar e falar assim, não, vamos pegar e cortar esse aqui. Tá muito alto.
Aí você vai ver que tem outros que ele pegou e colocou até um pouco mais baixo para fazer a compensação, mas no final das contas vai acabar saindo praticamente esse valor. Então, quanto que a gente tem hoje de valores estimados, né? A gente tem aí por volta de 140 mil reais. Não, foi 100 mil reais da 144. 140 mais 70. Cento e Então, quarenta e quatro mais então a gente 70. tem 210 mil reais, 210 mil reais. A gente ainda tem que chegar, a gente só passou da metade. Se a gente sentar agora nos valores que está aí, não vai dar para fazer o evento. Então, aonde que a gente precisa de energia agora? Quem Tem quer também o ajudar? Confea, né? Isso. Não, mas do Confea, vamos contar com o que ainda tem. Ó, a gente está com 70 mil. A gente teria que chegar basicamente com uns 300 mil reais, pelo menos uns 200 mil reais de patrocínio fora Confea. A gente tem que alcançar pelo menos 80 mil reais de bilheteria. É para empatar com o ano passado. Menos que isso, vai ser gratuidades. Então, assim, é um evento fictício. Então, assim, o valor, ele é um valor que a gente sabe que dá para chegar a 80 mil. Chegou uma vez, chega de novo, né? Aí, assim, qualquer um que esteja aqui nessa mesa, que vai ver, você que está vendo essa gravação, você que está vendo essa gravação, se você quer ajudar bastante o Conest, peça para ir para a comissão de patrocínios, porque lá a gente está precisando de você. Deu o recado? Então é o seguinte, pessoal. Quem está querendo ajudar bastante, ajuda lá, porque lá é onde precisa. A gente está com hoje uma, duas, três, quatro, cinco empresas fechadas, mais o sistema, só que a gente ainda tem mais empresas. Eu passei essa semana para Renata a planilha nossa de levantamento de empresas. Então, ela é do ano passado, a gente tem mais de 100 empresas para serem consultadas. E tem a estratégia que tem que ser feita. Se não fizer nada nessa parte de patrocínio, a gente vai começar a sangrar daqui a alguns meses, daqui a algum tempo. Justamente porque a gente vai precisar de fazer a compra das passagens. Não precisa nem falar que a guerra do Irã continua e que o preço dos combustíveis aumentou, né? Então, todo mundo sabe de geopolítica, então não tem outra solução a não ser o quê? Marcar reunião, tentar fazer venda. Não quer dizer que é sucesso, que vai conseguir, mas a gente vai ter que ficar fazendo isso mais vezes e quanto mais gente souber fazer a venda, mais vai ajudar. Então, por isso que a gente está fazendo a reorganização dos grupos justamente para a gente concentrar energia onde precisa. E hoje é grana. Não tem outro lugar para falar que precisa mais do que grana nesse evento. Alguém que falar a palavra, tá aí. Brito, eu concordo com o que você falou, né? Eu acho que a gente, essa semana, precisa focar nisso. E Eliseu e a Amanda, eu queria pedir a ajuda de vocês aqui na Bahia para a gente pensar que, querendo ou não, a gente que está aqui, a gente tem que ir atrás das empresas locais. O Sistema S, a gente precisa ir atrás. A gente sabe que é desafiador, né? Até para prestar conta depois, mas, assim, querendo ou não, é um parceiro que a gente sabe que a gente pode contar. E a gente vê aqui o que a gente pode fazer a nível local, gente, porque a gente sabe que tem as empresas aqui que já são acostumadas a estar com a gente. As do Enest, as que estavam no Enest, que foram patrocinadoras. Será que não daria, Eliseu, para você, junto com o Fábio, dar uma alinhada essa semana para a gente ver isso? Aí, Fábio, eu queria te pedir também, para você colocar aí no seu radar para essa semana, tem o pessoal de fora. A Ordem dos Engenheiros Técnicos de Portugal comprometeu comigo que viria, inclusive, para a gente assinar um acordo de cooperação aqui. Mandar o ofício para ele e pedir também um apoio, né, um fomento na realização do evento. Eles têm o costume de fazer isso, e para a gente não deixar essa oportunidade na mesa também. E se você puder ajudar a gente com isso daí essa semana, já vai desafogando, né? A gente sabe que tem várias possibilidades, a gente precisa ir buscar. Eles dão apoio para eventos? O pessoal da Ordem de Portugal? Tem essa possibilidade. Depois você conversa com o Benvenuto para ele orientar os caminhos, que tem essa possibilidade, viu? Daiane, Eliseu.
É uma dúvida em relação à ética. O que passou pela minha cabeça, aí o pessoal da Bahia pode me dizer melhor, se seria interessante a gente buscar instituições que tenham curso de engenharia de segurança do trabalho e ver se eles não querem patrocinar. Às vezes até patrocinar com a questão da propaganda do curso deles, sabe? Mas como vai ter a questão do trabalho técnico, eu não sei se isso seria ético ou não ético. Mas às vezes a gente conseguiria até uma bolsa, por exemplo, como premiação do trabalho, da submissão. E patrocínio mesmo, né, para entrar dinheiro no congresso. O Eu que não que vejo vocês problema, acham? eu não vejo problema não, Amanda. Daiane, se eles quiserem entrar, Problema de patrocínio de instituição de ensino hoje é que a maioria está fazendo EAD, então é complicado você conseguir recurso. Eu já tentei isso uma vez com a Uxal, que era a única que ainda tinha alguma coisa de engenharia ainda presencial, engenharia de segurança do trabalho, eu digo. E hoje, na Bahia, quem está dominando essa parte é o Senai Cimatec, que já vai patrocinar o pessoal, né? Então, Mas aí eu não entendi. Você, no caso, não concordaria com patrocínio de instituições que o não, ao curso fosse contrário. EAD? É Ao isso? contrário, eu sou totalmente a favor. Eu acho que vai ser difícil conseguir eles esse tipo de patrocínio, porque eles não têm recurso. Porque a Entendi. maioria das instituições de ensino daqui está mais EAD, está diminuindo completamente o investimento. O que pode se fazer, que Entendi. é o que eles deram da última vez, foram bolsa, distribuir alguma coisa assim, mas patrocínio certo. mesmo, muito difícil. E com Então relação tá, Porque eu ao vou então, pedir. custo, Brito, hum, eu tinha um custo aqui reavaliado com o Fábio, que eu não atualizei mais com ele, né? E a nossa planilha de custo do evento está ali em torno de 323. 323, revisando dentro do que a gente fez a estimativa. Considerando que a gente conseguiu, junto ao CREA, eu não sei se aquela planilha foi apenas para poder apresentar, mas eu não tenho esse custo ainda, não me passou esse custo revisado que você falou, e agora que Fábio te passou, eu não estou sabendo de como é que está esse custo. Nós tentamos, junto ao Confé, apresentamos na última semana, na primeira semana aí de julho, eu e Fábio, uma proposta para poder conseguir alguma coisa com o Confé também, para não ser só do CREA Bahia. Mas não tivemos resposta até agora, ainda não sabemos o que vai acontecer, certo? Então, Foi é então bom, aprovado, vamos, fala aí é com bom nós aí, agora, Fábio. foi é bom aprovado. falar com o Rodrigo aí, cadê ele? Que ele sumiu de novo, foi? Não, mas Rodrigo não tem acesso a essas informações, não, Eliseu. Eu liguei para o pessoal do Confeia hoje, que eu já estava preocupada com essa situação. O da ABESE foi aprovado, o da ANEST ainda não saiu o resultado. E tem uma planilha, se vocês forem lá no site do Confeia, só que aí ele não tem o valor, né? Aprovou essa primeira fase. Aí quando é que eles vão liberar, eu não sei. Ah, o Fábio, Rodrigo teve está acesso aqui, ó. aos valores? Não, mas isso Só, só. é bom, Rodrigo, participar e a gente começar a se interagir mais, porque vai ser fundamental que eu e ele trabalhemos juntos para poder não ter o problema que a gente teve na prestação de contas. Porque a questão da prestação de contas, ela é vou te falar que não é um calo, na verdade, é um problema, uma pedra no sapato, porque o CREA me pressiona de um lado, eu vou fazer a mesma coisa para tentar conseguir essas contrapartidas para fazer a apresentação das prestações de contas, e aí é que precisa estar em concordância os dois do financeiro, para que a gente apresente exatamente o que o conselho pede para prestar as contas. Porque o que eu estava falando, que a gente brigou um pouco na época do Enest, foi exatamente porque o Conselho, o CREA Bahia, pedia que a apresentação das prestações de conta fosse de uma forma. E a gente não tinha como ficar fazendo a apresentação do jeito que eles querem. Então, agora vai ter Confé, vai ter mútua, então vai ter mais ainda questões
e é uma questão que vai ser junta, porque eu não vou trabalhar diferentemente do Enest, quem vai ficar fazendo todos os pagamentos dessa vez é a Anest. Então, o que eu posso fazer, na verdade, é só transferir os recursos que o CREA depositou, que o CONFER depositar, para que centralize isso no Rodrigo e ele vai fazer essa distribuição. Então, Posso. é importante que esses orçamentos, Fábio, que a gente tenha ciência de que realmente a gente vai gastar e vai precisar, para que a gente possa ter o controle financeiro Eliseu, desse evento. deixa eu lhe explicar como é que funciona, você está misturando as situações. Quando a gente trabalha, quando aquela planilha que eu fiz para você foi específica para o CREA Bahia. E a planilha que eu tenho geral é do Marco, que eu uso tanto para o CONFER como para a multa. Então, o volume de despesas e previsão de despesas, CREA e multa e CONFER são totalmente diferentes. Eu não posso apresentar para o CONFER e multa a mesma planilha financeira que eu apresentei para você para o CREA. Elas têm que ser distintas. Mas a minha base da planilha, que é uma previsão de despesas, foi aquela que eu passei para Brito. Entendeu? Em relação à prestação de contas, CONFER e multa, a gente já sabe, todo mundo já sabe de qual é o salteado, como é que faz. Os CREAs, não sei como é o CREA Bahia, mas assim, todos os CREAs que eu já participei são bem semelhantes às prestações, principalmente do CONFER. Muda uma coisa ou outra. Então, assim, não vejo nenhuma dificuldade em relação à prestação de contas para essas entidades. Aqui dá mais trabalho, vou ser bem sincero, é SESI. Em cada região, o SESI, ela é bem chatinha, bem mais complexa. Isso aí vai depender de região. A lá de Maceió foi bem complicada, a prestação de contas, enfim. Mas é o sistema deles. Mas CONFEA, Mútua e CREA, é super tranquilo a prestação de contas. Bom, gente, eu queria falar que, assim, eu concordo que vai ser uma dificuldade fazer essa prestação de contas com CREA, CONFER e Mútua, mas nós vamos ter que conseguir e nos adequar ao modelo de cada um deles, caso seja tão diferente. O importante, eu acho que é eu, o Eliseu e o Fábio estarmos bem azeitados e temos um contato direto entre nós três, para que a gente não erre na hora de liberar ou fazer algum pagamento, para que a gente sempre esteja pautado, né, naquele pagamento que tem motivo. Qual motivo todo mundo já sabe, é para pagar, aí vai falar, pode pagar, aí a gente vai lá e paga. Então, o fato é a gente tem que estar azeitado. Eu acho que nós três, principalmente eu, o Eliseu e o Fábio, precisamos estar com um contato bem próximo, para que isso possa andar de uma forma mais rápida e mais tranquila. Agora, encheção de saco a gente vai ter, vocês podem ter certeza, não tem jeito. Mas a prorrogação é nesse tiver sentido mesmo, é para a gente ficar mais alinhados juntos. Eu, o diretor financeiro da Nest, o Fábio, que realmente é o operacional, é Fábio, não tem jeito, é ele que desenrola as coisas, a gente sabe. E o que a gente precisa, na verdade, é que essa planilha atualizada, Fábio, seja passada para a gente estar sempre sabendo o nível de custo que a gente vai ter, porque para não ser pego de calça curta, viu? Tá, olha, Deixa eu só falar para vocês, tá lá na raiz do nosso drive financeiro. Aí tem lá, planilha de despesa do Conest 2026, tá? Aí é para a gente ter a comunicação, eu já estou fazendo aqui o grupo do financeiro, onde vai estar só perfeito. o Eliseu, Fábio, Meneghini, Iva e eu, para a gente ter essa comunicação, mas a transparência dessas despesas, a gente deixar lá na pasta específica para ninguém ficar correndo atrás, para ficar preocupado, tá bom? Perfeito. Antes de fechar excelente, Brito, excelente. Fábio, como é que está a solicitação via Nest da Mútua Nacional? Opa, tá ligado. Da multa eu tenho que verificar, eu estava tentando acessar aqui, não estava conseguindo acessar a minha internet, o sistema da multa. Mas verifique e digo para você. Tá bem, porque isso é um ponto de atenção, que a gente sabe que a gente está vivendo, né, esse desafio aí na mútua, inclusive com o site da Nest, a gente está com um problema seríssimo, mas não vem ao caso aqui.
Então, amanhã, se você puder dar uma olhada e colocar no grupo para a gente, Fábio, que a gente já dá uma Tá. respirada. Eu sei que estava bem restrito lá, acho que era só até 100 mil, parece. Mas geralmente realmente é até 100 mil que eles... Pronto, para mim está fechada essa caixinha do financeiro, Brito. Pode dar sequência. Então, tá bom. Então, beleza. Deixa eu só fechar esse aqui, descartar aqui. Vou olhar por aqui que vai ser mais fácil. Cadê? Pronto. Então, só para a gente fechar aqui a parte do... Aí pegou financeiro. Pronto, agora a visita técnica. Deixa eu só desativar aqui rapidinho aqui. Só para eu fechar aqui, ó. A gente vai pedir para alguns colegas que estão aqui para participar de ajudar o pessoal do patrocínio, tá? Que a gente colocou as duas coisas juntas aí. Aí, tanto a Renata quanto a Larissa, elas têm a forma de fazer a venda. Seria interessante que a gente fizesse da forma que elas estão fazendo, porque é uma forma campeã. Posto isso, vamos lá para o próximo assunto aí, que é a visita técnica. Visita técnica, Iva, você está com as informações, por favor, pode passar para nós? Eu estou em falta nesse sentido, porque essa semana eu não consegui falar com ninguém, devido às demandas que eu estava aqui no meu projeto pessoal. Mas segunda-feira eu coloco uma devolutiva no grupo para todo mundo, tá? Da visita técnica. Ô, Iva, eu conversei com o Ramalho ontem Sim. a respeito dessa visita técnica, porque a gente está fechando negócio de programação também e tal. E na discussão com o Reilô, né? A gente conversou na terça-feira, parece, a gente fez uma reunião, nós dois, que eu estou dando apoio para ele também na parte da programação. E aí, com relação à visita técnica, como ela vai ser feita no dia da abertura do evento, não é isso? Isso. A Ramalho disse que vai confirmar. Uma já está confirmada, que é a Bamin, né? Parece que é Bamin, e a Bracel. A Bracel, ele praticamente confirmou, e a Bamin, ele ia fechar quando voltasse de São Luís, que ele está fazendo a reunião lá da Câmara de Segurança. Então, ele está retornando, ele retornou essa semana em Salvador, e retornou na segunda. Provavelmente, as visitas técnicas seriam nessas duas fábricas, viu? É a Bracel, que dá quase 100% garantido, e a Bamin, que é a Bahia Mineradora, tá? Eu pedi para ele, Eliseu, para poder me passar o contato dos gestores, que eu queria eu mesma conversar e deixar alinhado, porque eu sei que a Ramalho está na correria, né? A Ramalho está na correria, ele também não está aguentando, mas nessa parte de telefonar e de falar, ele disse que, ele me falou que tem a garantia que a Bracel vai nos atender, e a Baminha que ele não tem ainda o retorno certo, viu? Para te ajudar no caso aí, porque... E ele falou a quantidade, Eliseu, de pessoas por... Não, o que a gente conversou... Aí, nesse caso aí, até vou responder, porque eu conversando com o Reilon, ele disse que, olha, as outras visitas técnicas que aconteceram e tal, o CREA regional lá, o Conselho Regional, ele oferecia o translado, parece que estava um apoio com uma van e tal. O que não acontece aqui na Bahia. Então, se nós, por exemplo, fecharmos um grupo de 40 pessoas, a gente teria que fatalmente prever alugar um ônibus para poder transportar esse pessoal, entende? Aquela van do Eneste não foi o CREA Bahia que disponibilizou? Não, aquela van foi eu e Fábio que alugamos para poder só pegar também. E ali foram quantas pessoas, sabe? 10 ou 15 no máximo, né? Então... 10 ou 15, a gente fez uma alocação para o evento daquela van, para poder também levar o pessoal lá para aquela cerimônia que teve de homenagem e tal, para a Assembleia. Então, aqui a gente teria, para poder atender, se for dois grupos de 40, ou se for um só, um ou dois ônibus, tá? Só para alertar nesse sentido, tá? Para aumentar custo, né? Exatamente isso. Deixa eu só falar uma coisa. No caso da visita técnica, a gente, primeiro, é saber a empresa. Segundo, é ir atrás das parcerias e fechamentos. Aí, essa parte aí, como que a gente fez aqui? A gente conseguiu parceria com a instituição. No caso, a gente conseguiu com o Instituto Federal, ela cedeu o ônibus 2 dias. Vou deixar essa parte para a gente falar da estratégia em um outro momento. Nesse momento, a gente só concentra na questão.
o nome das empresas e o acerto. É urgente conseguir esses nomes, porque a gente já está atrasado há pelo menos 2 meses do nome, porque o pessoal das vendas, da prospecção, eles têm que falar e tem que também, a comunicação precisa de saber da empresa para a gente fazer o acerto, conversa. Então, assim, é uma coisa que já está vencido já. Esse aí é extremamente urgente. Então, próxima reunião a gente não tem mais que falar do nome das empresas. Tem que falar assim, já é essa empresa, é esse engenheiro, e já começamos a fazer os acertos. Se a gente não tiver nessa passada, aí eu acho que a gente vai ter já entrando no ponto, passou do crítico, tá bom? Vamos dar sequência aí. Deixa eu só voltar lá para aqui minha pauta aqui. O próximo aqui é a devolutiva. O Fábio já passou a devolutiva, né? Também já as visitas aí. Programação com Eliseu e Relon. Então a gente tem aí, o Eliseu, como o Relon não pôde estar aqui na reunião hoje, nesse momento, passa aí para nós aí o que vocês esperaram da grade. Então, a gente fez uma reunião para poder começar a fazer a linha de programação, e o que a gente conseguiu fazer foi apenas o esqueleto geral dentro daquele cronograma lá que está dividido, onde a gente definiu, pelo menos, para sugerir para vocês, claro, os nomes dos 4 palestrantes que a gente considerou para poder fazer dentro do auditório principal as palestras. Porque a ideia é o cara falar uma palestra daquele pilar que a gente está querendo, ele vai fazer a palestra dele e, em seguida, acontece uma mesa redonda com os convidados, que, no caso, aí a gente está considerando de 4 a 5 pessoas para poder fazer parte dessa mesa para discutir aquele assunto e interagir e linkar com cada especialista vai falar. No caso, assim, vamos fazer o seguinte. O que a gente está considerando, não sei se vocês vão concordar, é o nome de Mauro Miller, Tiago Machado, Marcos Mendanha e Rodrigo Lobo. Seriam os nomes que a gente está considerando para fazer essas palestras magnas aí, dentro das coisas. Seriam os âncoras do evento. E as outras palestras, como ela é muito grande, aí a gente está ainda fechando como é que vai alinhar e linkar com esses palestrantes principais. Praticamente, foi isso que a gente definiu. E, dentro do nosso cronograma, não tinha ainda definido os minicursos. Então, a gente também está estudando a ideia de tentar arrecadar, pelo menos, se a gente considerar que as 2 salas menores, que são salas que cabem ali 50 pessoas no máximo, né, Fábio? A ideia é pegar essas 2 salas menores, que uma vai ficar exclusiva para poder fazer a exposição dos trabalhos científicos. 2 não, 3. Não, a gente tem uma sala para poder fazer exclusivamente a exibição dos trabalhos científicos. E as outras 2 ficam disponíveis para poder fazer as palestras. Tá? Então, essa que vai ficar para exclusivo para o trabalho científico, a gente não tem como usar. A gente iria usar os 2 dias de evento, na parte da manhã, a sala 1 e 2, que seria utilizado para fazer os minicursos. Aí, à tarde, entraria nessas salas as palestras que a gente estava prevendo. Uma sala com os assuntos já definidos, a gente tem lá uma linha de assunto, mas que uma sala seria para os estudantes, não sei se é isso que a gente combinou, mas a sala 1 seria para estudantes de engenharia de segurança, para profissionais, futuros profissionais, e a sala 2 para assuntos relacionados à engenharia de segurança, os técnicos de segurança. Como são salas menores, os assuntos seriam mais ou menos ali, direcionados para esse nicho. Não sei se a gente está certo ou está errado. E no palco principal... Só tem uma coisa que eu acho que a gente vai ter que repensar, que é o seguinte: o evento ele é tarde e noite. Aí você coloca os 3 turnos, quem for participar vai morrer.
Então, o que a gente conversou a respeito do minicurso é que quem vai fazer o minicurso, assim como quem vai fazer a visita técnica, vai ser uma atividade paralela, vai estar trabalhando junto, mas vai ser feita num momento distinto. E como a gente tem livre a partir da manhã, a gente tentou fazer ali até uma forma de arrecadar um pouquinho ali, uns 30 mil, porque se eu considerar que são 50 pessoas e cada um pague lá R$ 150 para poder participar de um minicurso de 3 horas, que a ideia é fazer um minicurso de 3 horas ali. Seriam 4 minicursos, que seriam 2 no primeiro dia e 2 no segundo, na parte da manhã. Quem tem, que seria, sei lá, de 9 a meio-dia, 9h30 a meio-dia e meia, e o cara que acabou de participar daquele minicurso, ele almoçaria e já estaria ali engatilhado para participar do restante dos eventos. Ele participaria normalmente da programação do evento, que é toda a tarde. Ele não perderia nada, entende? É uma ideia que a gente está trazendo aqui, mas é sujeito, é lógico, vai querer? Não, lógico, isso aí é só uma sugestão. Na verdade, Eliseu, é o segundo e o terceiro dia que vai ter esses minicursos, porque o primeiro dia não tem. Primeiro dia é a visita técnica, tá? A visita técnica o dia todo e à noite, à tardezinha, é a abertura oficial. É isso aí, né? Isso aí. Então, a Acho que ideia... a gente pode depois pegar e escrever isso, né? A Eu sua e o colocação. Railon, ele tá com a planilha, a gente discutiu, a gente tem aquela planilha que está compartilhada. Tudo que eu faço, eu jogo lá, ele mexe, tudo que ele mexe, eu vejo. Então, a gente está realmente nesse compasso. O que a gente fez foi dar esse operacional geral, para a gente entender como é que vai ser o mecanismo, aí apresentar aqui para vocês, se der certo. Se a gente estiver indo nessa linha ou precisar de fazer alguma correção, corrigir essa direção, é só agora vocês falarem, olha, tá bom, tá ruim, vamos melhorar isso aqui, e a gente está para isso. E eu acho que ele falou que você também ia indicar o nome do palestrante da Magna. Tá fechado, Iva? Essa questão da palestra magna, eu vou para São Paulo semana que vem, para a mesa do conselho, e eu vou, com a minha rede de relacionamento, ver. Eu tinha pensado no Geraldo Rufino. Eu acho que ele é um bom nome para estar com a gente. Que é um nome fora da caixa e tudo mais. Mas, assim... O que a gente estava pensando é que seria no sentido de fazer uma palestra magna não muito técnica, seria uma palestra mais para show, né? Uma apresentação. É isso? É isso. O Geraldo Rufino, ele é isso, né? Então, assim, ele é um empreendedor que saiu de morador de rua, praticamente, a hoje o maior empresário de sucata de caminhão, né? Então, assim, ele é muito bom, trabalha no Sebrae, é bem conhecido. Então, assim, vai arrastar... Mas, assim, eu não garanto, porque ele não é da minha rede de relacionamento. Ele é das pessoas que vai estar lá em São Paulo comigo. Então, a priori, seria ele. E eu posso ver lá também, tem o pessoal, a Beth vai estar lá, da Azul, esse povo, sabe? Aí eu vou ver e aí eu coloco na sugestão lá no grupo, as possibilidades. Aí o que eu queria que você ficasse... Eu queria te sugerir o nome do que a gente chegou a verificar pela internet e tal, esse negócio de pessoal que fica fazendo essas apresentações, esses cursos e tal, essas palestras show, o nome do Rafael Falcão, que ele é lá de Alagoas, da terra lá de Menino, e ele é um cara muito requisitado, tem uma parceria boa com o pessoal do Sebrae, que se não conseguir de um lado, bota no radar o nome desse rapaz, que talvez a gente consiga também fazer um chamariz bom com esse cara. Chama Rafael Falcão, depois eu vou te mandar o linkzinho dele para você ver. Valeu? Tá, me manda. Aí o que eu gostaria que você ficasse atenta, Eliseu, junto com o Reilon, é essa questão do pertencimento. Né? Como eu falei, eu gostaria que nesse Conest, todas as entidades afiliadas à ANEST fossem responsáveis por um painel. Que aí fica mais fácil até para o presidente vir, para vir o diretor. Tem a dúvida, perfeito. Eu acho que está separado isso e a gente precisa trazer para perto. Então, assim, cada painel ter a cara de uma entidade de classe afiliada à ANEST. E aí cuidar daquele painel. Que seja o presidente o moderador.
mas que dê a eles a autonomia de cuidar daquele painel, sabe? De trazer para perto o que está precisando desse momento, sabe? Então, todas as vezes que for reunir com o Reilon, esteja atento a isso. E a mesma coisa aqui na BES, Eliseu, trazer os diretores que estão fora. Ah, já liguei para todos eles, inclusive para Rodrigo Lobo, que eu botei o nome dele aqui. Pois é. Que é o Rodrigo. Rodrigo é um cara muito bom, ele é da academia, ele é perito da judicial e, além de tudo, é mineiro, gente boa. Então, vocês vão adorar esse cara, é muito bom. E ele é da BES, foi presidente da BES também. Essa semana eu já vou colocar aqui no meu radar também, para colocar lá no grupo dos presidentes e dizer quem é a pessoa que vai vir para o Coneste. Assim que a gente tiver mais ou menos concluído como é que vai ser feitas as palestras, que vai ser os mediadores, que tiver em aberto, a gente vai soltar para vocês e vocês sugerem os nomes, não tem problema nenhum, para ir inserindo nessa planilha nossa aí da programação, tá bom? Aí outra coisa que está acontecendo também é um monte de gente me pedindo para poder colocar para palestrar no Coneste. Todo dia chega uma mensagem. Normal, e vai precisar, porque pelo que a gente tá fazendo, a gente vai botar vai ter muita discussão, então vai precisar de bastante pessoas mesmo. Mas Eliseu, não vou colocar qualquer pessoa e abrir assim, sabe, Eliseu? Eu acho que tem um link. Fulano, tá bom, você quer palestrar no Coneste? Tá aqui, preencha, o que você quer falar, o que você é bom, e o link das suas redes sociais, pra gente olhar quem é a pessoa. De repente, bota uma pessoa lá que ele só quer aparecer. Não vai aparecer ninguém sem vocês aqui dar o crivo e dar a aprovação. Pode ficar tranquilo. Isso aí. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Tem que. Eu queria deixar já dois pedidos aqui. Seria muito interessante reforçar, além dos trabalhos científicos, que o trabalho científico ele tem uma sala ótima, mas é bom ter um outro momento, ou dentro da sala do próprio trabalho científico, ou paralela a ela, uma indicação do reforço da questão da pesquisa em segurança do trabalho. A gente vai trabalhar com inovação. Aí, essa é um pedido específico, deixa um horário só para essa questão, que é a inovação em segurança do trabalho. Mas voltado para uma pessoa indicada, e no caso, seria interessante aí, a Daiane até está no radar da indicação, tá? É isso aí. E uma outra, que a gente tem que também trabalhar junto, que eu acho que não ficou essa missão para vocês, Eliseu, que é os autores de trabalhos em segurança, de livros em segurança do trabalho. Esse aí, ele abre a sala do trabalho científico. Aí a gente precisa de 4 autores. Já temos um, que é a Alicia Matuc. A Iva conhece já um monte já. Então, assim, tá fácil de conseguir os nomes. Ela pode indicar. Tem o próprio Ivanilton, que também é autor. Então, já são 2. Aí quem tiver, já indica 3, 4 uma também daqui de Goiás. Eu acho que você está certo, mas a planilha aberta para sugestão de nomes vai ser disponibilizada para vocês. Então, vocês vão botar dentro daquele tema. Não, mas tem que deixar já planejado. Os nomes a gente coloca depois, mas a previsão tem que estar fechada na grade. Essa que eu estou te falando, entendeu? Tem. Essa eu estou te avisando que assim, você vai escalonar os trabalhos científicos, mas o primeiro horário, quem abre os trabalhos científicos são os autores dos livros, entendeu? Claro. Aí são 4 nomes. Diante dessa demanda, Brito, que você colocou aqui para a gente, eu trago uma outra sugestão. Mais um momento da gente valorizar nossas entidades de classe. Por exemplo, eu pensei em alguém lá da Paraíba. A SPB indica aqui qual é o autor que você quer. Por quê, gente? Aí a gente dá valorização para as nossas entidades, que é muito mais fácil do que é muito mais ético do que eu chegar e falar, vou colocar fulano que é conhecido meu. Mas, Iva, o Anilton mesmo era um que eu poderia colocar, e ele é muito bom. Mas, assim, eu estou tirando a oportunidade de alguém que está dentro da entidade, sabe? Iva, eu só acho perigoso uma coisa, porque hoje são quantas associações? 27. Porque, assim, se você... Então, 27, digamos, 27 associações. Se cada associação indicar um autor de livro, como é que você vai escolher desses 27, 4? Entendeu? Vai ficar difícil, assim, para você ou para a comissão justificar o porquê foi, entre todas as indicações, foram escolhidas só aquelas 4. Olha, tem 2 pontos, Daiane.
Precisa que seja somente 4 mesmo? Não pode ser mais que isso? Outro Você ponto. pode indicar? Nem Pode, toda Iva. entidade indica. No caso, assim, Ó, Iva, a gente pode fazer a 27 feira não dos, caberia. a gente faz porque assim, lembra que a ideia inicial é o que? É você fazer uma exposição de autores. Essas pessoas podem ser convidadas, mas para expor para o público ali naquela abertura, são os 4. Senão a gente não vai ter tempo. Aí, a não ser que, tipo assim, não vai aparecer mais que 10. Aí, se gente, aparecer 10, olha, aí a uma gente vai lá e bolsa de refaz. estudo gratuita na Argentina. Eu divulguei nos grupos, 2 pessoas da ANEST se inscreveram apenas. Então, assim, as pessoas não estão muito atentas a isso, mas eu queria colocar na mesa a oportunidade, sabe, gente? Porque senão... Dá o eu problema, depois a gente resolve. É. Não, Verdade. eu acho a ideia Melhor ter super mais do que válida. menos. É melhor Eu ser só mais acho do que que assim, menos, a entendeu? princípio, assim, a ideia eu acho super válida. O que que eu sugiro? Em vez de pedir indicação para a pessoa que vai palestrar, né, para abrir os trabalhos científicos, pedir indicação de autores para mostrar o seu livro no congresso. Por quê? Aí, entre essas indicações, a gente vê a pessoa que vai palestrar. Porque se chegar 10, tranquilo, a gente consegue indicar, consegue organizar, mas se chegar 20, então não prometer a coisa maior. Promete assim, ó, quero indicação de autores de livros para poder mostrar no evento. E aí, dependendo da quantidade, a gente consegue Fazer uma organizar curadoria depois. melhor quantos vão palestrar e Tá. quantos vão só Tá. expor, Eu entendeu? fiz o Que seguinte, assim ó. evita de fazer uma promessa que não vai conseguir cumprir ou ficar numa situação complicada, principalmente para vocês que são da diretoria. Não, a gente entregou, eu fiz o seguinte, eu entreguei o bilhete para todo mundo, tragam um problema que a gente dá a solução, beleza? Se preocupa com isso não, só Pois traz eu os acho que nomes que o é resto a gente dá funcional. os pulos. Então, eu vou pedir Eu, indicação para Relon todas as e entidades Eliseu, e aí o resto a gente resolve aqui. Sim, mas o que é, eu quero dizer assim, Eu indicação entendi, de Daiane. autores de livro e não falar que é para palestrar, entendeu? Não, indicação de autores, tá? tá Beleza, bom, pode deixar, vou ter esse cuidado. Obrigada, Daiane. beleza. Turma, então a gente fechou essa parte aí da grade, só falta agora a gente definir ali, ó, tal, não para agora, tá? Mas vamos deixar já também esse bilhete aí para todo mundo aí, que é o pessoal que vai ajudar. Fez o convite, Eliseu e Reilon fizeram os convites, fecharam as grades. A gente vai para a segunda etapa. Segunda etapa é o quê? É pedir para a pessoa vir para o evento. Pedir para a pessoa vir para o evento, a gente tem você pode vir na alegria e na saúde e no amor ao voluntariado, estar conosco sem pagar nada. Esse é 2, não posso, mas quero. Aí a gente vai ter que pegar e fazer o quê? Passagem e hospedagem. Aí vai ter que fazer toda essa logística. Seria interessante que a gente tivesse essa organização de uma pessoa para auxiliar ali o Eliseu e o Reilon, tá? E aí a gente precisa desse nome. Posto isso, a gente fala, Ivan. São 3 momentos, Brito. Vem na alegria, de graça, ok? O segundo momento é antes da gente pagar, a gente pode mandar um ofício para o CREA teu para poder enviar você para cá. O pagar é o último dos últimos dos últimos. É isso aí. Isso. É isso mesmo. Muito bom, Iva, bem lembrado, bem lembrado. Então, aí entra o Édipo agora, nessa aí, Édipo, já ficou ligado, né? Isso, eu até ia falar isso. Aí, porque assim, aquela coisa que a Eva falou, de colocar também a regional para ajudar, entra nesse circuito aí. Manda bala aí, Ed. Quando o profissional tem CREA, porque tem esse detalhe, né? Eu até vi que o Eliseu citou o nome do Marcos Mendanha, que eu gosto muito, sigo, mas ele é médico, por exemplo. Esses aí já fica mais complicado, porque daí a gente vai ter que traçar uma outra estratégia, porque ofício para ele não vai funcionar. Mas antes ainda da gente verificar a passagem, é mandar ofício para os CREAs ou qualquer entidade que consiga dar esse subsídio. E aí, até queria ver como é que está com o Carqueja aí, porque ele fica só até dezembro e aí muda o mandato, né? Mas funcionou muito bem no Enest, de última hora lá, a ligação direta do presidente do CREA para os outros presidentes para liberar o ofício, liberar a verba. Isso foi algo que surtiu muito efeito. Eu acho que a gente nunca teve tanta liberação. Isso aí é fácil de conseguir aqui, é tranquilo.
Então, assim, foi uma É, estratégia que funcionou muito bem, que se fizer, com certeza a Carqueja vai conseguir liberar muito ofício para a gente. Ótimo. Aí o que a gente poderia fazer é o seguinte, eu me coloco até aqui à disposição, não sei como é que vai ser, mas assim, o próximo colégio de presidentes, antes do Coneste, e alguém para poder colar com Carqueja e dizer assim, Carqueja, nós precisamos desse ofício aprovado, vamos aqui conversar com o presidente fulano e fulano e fulano. Lá no colégio de presidente a gente acha todo mundo, e eles estão lá felizes, encerrando mandato, assumindo novo mandato, eles resolvem isso pra gente. Então, assim, é uma estratégia que dá certo, estava até no meu radar pra gente fazer isso. Esse médico que você falou aí, Édipo, que o Eliseu citou, ele faz parte de qual entidade? Da ANANT, da Abreste? Deu para você ver aí? Porque a depender, eu posso pedir ao Dr. Ricardo Pacheco para colocar via Abreste. Se for a ANANT, eu posso conversar com o Dr. Francisco e falar, Dr. Francisco, pode mandar esse médico aqui para a gente? Que aí eles também têm fomento para isso, né? Na verdade, ele é diretor de uma faculdade, Sembrap e tudo mais, então ele tem até interesse comercial, na verdade, nessas palestras. Ele roda o Brasil inteiro palestrando. Então, eu até acredito que talvez ele tenha interesse de vir com recurso próprio, pelo que eu sigo, assim, ele tem interesse. Só que aí é questão de negociar. Quando fechar a grade, for conversar com ele, já deixar claro que a gente não tem recurso e deixar ele se virar, porque eu acredito que ele consiga. Então, assim, Eliseu, diante da iminência do nosso trabalho, a gente já tinha que estar com a grade sendo apresentada hoje. A gente pode colocar até dia 15 para a gente fechar essa grade? Eu vou conversar com Não ela. ela toda, tá? Tá, não entra no desespero que ela toda, não. Mas fecha ali pelo menos 50% da grade. O restante a gente dá aos pulos. A gente está nesse caminho. A gente começou nesse caminho e está bem tranquilo, planejado, sabe? Está bem planejado. Acho que consegue, sim, tranquilamente. Tá. Dê esses nomes aqui, eu acho que vocês concordaram, então, não tem muito... Tá ótimo. Então, a gente vai seguir nessa linha, convidando esses 4 primeiro. Vou repetir para vocês lembrarem, é o Mauro Miller, o Tiago Machado, o Rodrigo Lobo e o Marcos Mendanha, ok? Tá. Aí a gente faz isso aí pra gente, porque depois, em outro momento, com mais tempo, a gente vai fechando, mas a ideia, ela é assim, essas pessoas começarem a ajudar na divulgação. Aí, Amanda, já fica ligada que, tendo ok, são pessoas boas, aí a gente vai pegando vídeo, pegando já na programação, já contempla já os âncoras. Aí você pode colocar âncora 1, âncora 2, âncora 3 e âncora 4. Aí você coloca em momentos estratégicos que essas são publicações para a gente impulsionar. O Mauro Miller mesmo é um que, ele tá na crista da onda. Então, Thiago Machado é outro que, assim, todo mundo adora o cara. Então, vamos pegar esses aí, depois vão vir os outros, tá? E aí, queria falar para vocês que o nosso site, ele já está no ar, tá bonito pra caramba. Vocês já viram já o site lá? não. Tá legal. Tá, então dê uma olhada no site. O Fábio não falou, mas eu já estou falando por ele. Não deixei ele falar nada, mas eu fico xeretando as coisas. Tem só Eu pequenos fico ajustes, xeretando as coisas. É normal, Fábio, mas já tá beleza, já ajudou. Aí, o que a gente precisa agora, pessoal? Dever de casa, para a gente falar durante a semana no grupo. Dever de casa, você que está aí nos olhando, vai ver essa gravação depois, que não participou da reunião, que daqui a pouco a gente vai tirar você do grupo se você não estiver na próxima. Beleza? Seguinte, a gente está precisando de fazer a ponte dos apoios institucionais. Apoio institucionais são todas as empresas, entes, parceiros que a gente precisa fazer o apoio de divulgação. A gente tem um texto padrão que a gente faz um acordo de cooperação junto para esta finalidade. Então a gente precisa de ter um nome. Aí essa semana a gente vai ter que tirar um nome dos que não estão fazendo nada, quer dizer, contrário, dos que estão aqui, todos já estão fazendo. Tem gente que está no grupo que não está fazendo, tem que fazer, senão a gente vai ter que pegar e fazer o remanejamento de pessoas, para a gente ficar só com quem está colaborando, beleza? Então, vai ter que entrar em contato com os parceiros, fazer a ponte, fazer o ofício e já trazer. Esse ofício ele não precisa sair pela Nest, ele pode sair direto pela BES, então é coisa rápida e simples. Se o Ed puder ajudar, ótimo, se não puder, não vamos ficar amarrando a coisa para a gente ficar travando. Outra coisa, rede hoteleira, a gente está precisando, a Amanda já me cobrou,
desse pedido da rede hoteleira, e a gente precisa de ter essa rede hoteleira o mais breve possível. Coloquei lá no grupo que tinha lá a Zulu Viagens, só que tem a Jéssica, a gente só tinha que ter um parceiro para a gente também ficar fazendo um bem bolado. Faz a propaganda dele no Conest e ele também dá algumas vantagens para a gente. Por exemplo, de repente faz as propagandas, ele consegue uma hospedagem lá para a gente, alguma coisa a gente tem que ter para não ficar Fábio, vencido. Ô, Fábio, o pessoal da Arabelo não está atuando com a gente da Nest mais, não? Inclusive ela que resolve tudo. Eu acho que É, Jéssica. Com ela, pronto. Ela já sabe a operacional. Então, já vamos pegar, então, traz tudo que é informação da Jéssica, passa para a Amanda, quem sabe os contatos dela, nome, endereço, telefone, foto, nome da empresa, passa para a Amanda, vai ser agência oficial e acabou, beleza? E aí, todos os contatos com ela, porque tem gente já cobrando a Amanda ferrenhamente que quer saber onde quer ficar. E aí a gente precisa de ter essa informação. Se inscrever, e é uma das coisas que ficam em dúvida porque não tem uma rede hoteleira. Hotel. Tá, eu já vou passar para você, Amanda, você já resolve isso daí. Porque ela já está acostumada com isso, até questão de nota e tudo mais. É melhor. Pode conseguir até Eu coloquei o contato dela aí no grupo. Mais bacana. Pronto, aí, Amanda, já está aí, viu? Então, gente, eu não tenho mais nada a falar nesse momento, só preciso que todos hajam com alegria, com amor, dedicação, e sempre que achar que está difícil, lembre que tem um colega trabalhando a mais por você na dificuldade, e que esse evento, para ele ser um sucesso, ele depende só exclusivamente da gente. Vou passar a palavra para a Daiane, depois eu passo para a Daiane, passa para mais alguém, a minha se encerrou agora, tá bom? Um abraço para todo mundo e boa noite. Pode falar, Daiane. Duas coisinhas. Uma delas, eu quero pedir ajuda de... Eu sei que a gente já postou no Conest, mas para quem está aqui na reunião, quem está assistindo a reunião, de postar também no Instagram de vocês sobre a submissão de artigos. Isso fortalece a área de segurança do trabalho, fortalece o evento também, é uma forma de trazer dinheiro, porque quem submete o artigo, o artigo for aprovado, tem que fazer a inscrição, além de fortalecer a área de segurança do trabalho do Brasil para o mundo inteiro, porque a gente vai ter os artigos indexados no Google. Então, imagina a pessoa ter um trabalho dela, quando pesquisar sobre um determinado assunto, aparecer. Outra coisa, eu olhei o site aqui do Conest, tá muito bonito, gostei bastante, mas eu senti falta de um link ou de alguma coisa ligado à submissão de artigos. Em lugar nenhum fala. Tá sobre pendente, a realmente. submissão de trabalho. Tá. Não, isso aí vai ser até amanhã colocado. Eu falei hoje pro pessoal aqui, tá faltando isso. Tem uns ajustezinhos. Tá bom. Obrigada. Qual é o site, gente? Lá no... Conest Brasil. Conest Brasil. E olha, eu confesso que eu senti falta da data também. Tem que estar em destaque ali quando que vai ocorrer. Já de cara, assim, sabe? Tá, todas as observações coloquem no grupo também, tá, pessoal, que não sei agora. Isso, vai colocando lá que eu vou... Já estou anotando aqui dos trabalhos que já tinha visto e vou pedir para dar um destaque na data. Tem algumas coisas lá, as fotos do hotel também tá errada lá, eu vou pedir para atualizar. Algumas coisas também anotei aqui. Fábio, eu tenho mais um pedido a fazer. Os ofícios da ANANT, a Bergo, a BHO, você já pode disparar, viu? Tá. A Brest, para todo mundo aí já pode disparar, tá? Certo. Gente, então eu acho que é isso. Iva, eu consegui acessar aqui pelo celular da Mútua, só tinha uma pendência da programação, mas eu já acabei de atualizar lá da Mútua. Aí eu usei uma programação que o Brito tinha me passado para eu fazer do Confer, aí eu já fiz lá também, atualizei. Perfeito. Isso aí vai acontecer, gente. Nós estamos com muita dificuldade na Mútua, tá? Mas assim, o que a gente conseguir aí tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Fábio, aí, pela devolutiva. Gente, bom descanso a todos. Muito obrigada pelo empenho. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Estou melhor do que entrei na reunião, creio. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Uma boa noite para todos, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, parabéns tchau. mais uma vez, Iva. Boa noite, viu? Ficou bonito, hein, Rodrigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não sei Eita, não. porra, apareceu Tem outra que acender pessoa a aí, luz aqui.
Eita, pô, é outra Foi, pessoa aí. olha só, olha lá, ó. No final, eu tô achando que você lavou com caldo de cana. Eita, pô, mesmo. Ah, Pintou foi o cabelo, também. foi, velho? Aproveitou a tinta. Ficou mó bagaço esse Foi, negócio não, aí, hein? não. Tem bastante giz aqui, viu? Ô, Pode gente, ficar tá falando mais tranquilo que de o giz ninguém, aqui não acabou, Benedito não. tem me salvado de tanta coisa. Deixa meu bichinho aí. Não tem nada.